Caro enxadrista, tudo bem com você? Sou André Basso, treinador de xadrez, e hoje eu quero falar com você um tema muito bacana, o que não te falaram sobre tática no xadrez. Esse é um tema legal que é uma forma bem simples e muito eficaz de você conseguir fazer alguns cálculos muito rápido sobre tática. Então vamos lá para o tabuleiro, vamos acompanhar essa análise que vai ser bem bacana com algumas posições que vão te ajudar a calcular de uma forma bem fácil algumas partidas. E aqui nós estamos com uma posição aberta e nessa posição a gente vai usar um conceito tático chamado ponto de coincidência. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Você vai olhar para o tabuleiro e vai perceber que várias peças suas apontam para uma mesma casa. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um ponto de coincidência em G8. Meu cavalo atua em G8 e a minha torre também atua em G8. E com isso, quando você vê várias peças atuando numa mesma casa, você pode pensar em temas de mate. Por exemplo, nessa posição, torre captura G8 seria mate se não tivesse a torre de G7. Então, quando você tem um tema desse, você vai fazer perguntas à posição. Por exemplo, como que eu desvio a torre de G7? E aí você vai pensar rapidamente lances para desviar a torre de G7. E geralmente a gente pensa em lances que são cheque, lances que são forçados. E provavelmente, se você quiser pausar o vídeo e pensar, mas o lance aqui é o lance dama captura H7. Esse lance aqui, ele permite que a torre seja desviada, fazendo a captura obrigatória, e depois de torre G8 é mate. Então vimos aí um ponto de coincidência na casa de G8. Um exemplo mais simples, mas agora a gente vai pegar um pouco mais complexo. Dá uma olhada nessa posição. Nessa posição, nós temos novamente um ponto de coincidência na casa de G8. E vai ser bem interessante. Por quê? Nós vamos avaliar a posição porque nós temos uma dama atuando em G8, o nosso bispo que pode sair e atacar G8, e a nossa torre também atuando em G8. E quando você chegar numa posição dessa, o que é o bacana? O bacana é que você vai pegar a posição e vai imaginar uma forma de ter cheques nessa posição, ter uma sequência nessa posição. Você pode até trocar a ordem dos lances. Por exemplo, um lance claro que poderia pensar logo seria, por exemplo, jogar bispo E6 para jogar a torre lá. Porém, não é um lance forçado. O cavalo pode capturar o bispo e simplesmente acabou a sua tática. Então o que acontece? Agora você vai começar a mudar a ordem dos lances. Então ao invés de pensar no bispo lá primeiro, você tem que começar a pensar na dama lá em G8 primeiro. E você começa a alternar. E dessa forma você vai chegar na resposta. Então, pausa um pouquinho o vídeo e pensa em como jogam as brancas e dão mate nessa posição. Bom, espero que você tenha encontrado o lance correto aqui, que é o dama por G8. Dama G8, cheque, desculpe. Rei captura G8. Bispo E6. E agora é um cheque duplo. E quando tem um cheque duplo, você deve ter visto o vídeo no canal sobre cheque duplo. Se não viu, eu vou deixar ele na descrição do vídeo. Jogou aqui Rei H8 e depois Torre G8 e é mate. Então, bem bacana esse exemplo, né? Mostramos aí mais uma vez como que o ponto de coincidência atuou aqui na nossa posição. Um outro exemplo aqui bem bacana, porém agora o ponto de coincidência vai ser numa outra casa. Nós vemos aqui que nós temos uma coincidência na casa H1. Por quê? Nossa dama está apontando para lá, nosso bispo aponta para H1 e a nossa torre também pode apontar para H1. Então agora a gente começa a imaginar lances para chegar em H1 e a gente vai ficar alternando a ordem. Por quê? A gente vai conseguir chegar em uma sequência que vai ser mate nessa posição também. Então você poderia pensar primeiro em lances como torre H6, por exemplo. Seria um primeiro lance, você poderia pensar. Mas conforme você vai melhorando sua visão tática, você vai fazer o lance. Se quiser pausar um pouquinho o vídeo para descobrir antes de eu falar, que seria aqui dama por H2. E esse lance é muito forte. Aqui na posição, o rei pode tentar fugir por F1, mas vai ter temas de mate depois. Bom, então nessa posição, vê aqui, rei captura H2, torre H6, e aqui para tentar prolongar um pouquinho o mate, tem um bispo H5, e depois que o rei sai, torre H1, e é um belo do mate na posição, usando os pontos de coincidência
que no caso é a casa que todas as suas peças atuam. Bom, vamos para um próximo exemplo aqui também. E agora eu quero te mostrar exemplos na coluna D. Isso vai ser bem bacana. Porque na coluna D é uma posição muito típica. É muito comum esses ataques pela coluna D. E nessa posição jogam as brancas. E nós temos aqui um ponto de coincidência em D8. Nós vemos que torre D8 seria mate se não tivesse o bispo de D7. Então a gente vai pensar como posso desviar o bispo de D7. E você quiser pensar no lance, a resposta aqui é bispo B5. E esse lance vai fazer o desvio do bispo. Caso o bispo capture, torre D8 e mate. Caso jogue cavalo C6, bispo captura e vai acabar levando o material. Então aqui talvez as pretas vão ter que jogar F6 e aqui vai ter torre captura ou bispo captura e vai ficar com um material a mais o jogador de brancas. Então nós vemos aí que o ponto de coincidência, além da ameaça de mate, acabou ajudando no ganho de material. Vou trazer aqui mais um exemplo para você, pensando em ponto de coincidência, vai ficar bem claro para você ver que dá para usar em várias posições. Nessa aqui, as brancas jogam e ganham. E você tem que pensar no ponto de coincidência que é D8. Por que D8? Temos a dama, temos o bispo e temos uma torre também. Então, dessa forma, o ponto de coincidência está formado. E pode pausar, pensar em como que jogam as brancas nessa posição. Bom, o que nós temos que pensar para conseguir resolver esse exercício? Primeira coisa, eu quero fazer dama D8 ou torre D8. Mas para isso, eu preciso eliminar esse peão. E quando eu eliminar esse peão, a torre vai vir defender. E quando a torre vier defender, vou ter que desviar a torre também. Então, o lance aqui é dama por D7. Ele é obrigado a fazer torre captura D7. E você pergunta a posição, como faço para desviar essa torre de D7? Quando você pensar dessa forma, você vai chegar na resposta que é cavalo C7. E aqui ele é obrigado a capturar. Depois, torre D8 e mate. Tá certo? Então, esses são exemplos de como funciona um ponto de coincidência na posição. Eu vou te mostrar uma partida pensando em como funciona esse ponto de coincidência. Agora a gente vai ver essa partida aqui do Hatch e Tatakower. Partida bem interessante que usou profundamente os conceitos de ponto de coincidência. Então vamos lá. Aqui veio E4, C6, D4 e D5. Caracterizado por uma abertura Caro-Kann. E aqui cavalo C3, D por E4, cavalo por E4, cavalo F6 e dama D3. Não é uma Caro-Kann tão usual, né? Porém é uma partida antiga, então uma partida clássica, mas a teoria estava em desenvolvimento na época. E aqui o lance E5, o que é um pouco estranho. Aqui as brancas capturaram e as pretas, para retomar o peão, fez o lance dama 5. E dessa forma vai recuperar o peão no próximo lance. Só que aqui as brancas já estão com uma ideia bem evidente, que é a ideia de atacar D8. Começar a criar as coincidências em D8. Então a defesa do cheque aqui já tem que ser muito bem pensada. Por quê? Se eu fizer uma defesa com C3, dama D2 ou dama C3, eu não vou criar pontos de coincidência. Mas quando ele jogou aqui bispo D2, ele criou uma coincidência aqui em A5 para atacar D8. Então você percebe que o ponto de coincidência ele não acontece por um acaso, ele acontece porque o jogador criou essa necessidade na partida. Vê aqui, dama por E5, e agora preciso criar o ponto de coincidência com mais uma peça atacando D8. Então convido você a pausar um pouquinho, pensar e descobrir qual foi o lance que o Hatch fez nessa posição. Bom, o lance aqui é bem bacana, lance bem criativo ao mesmo tempo. Ele fez aqui um rock longo. E com esse rock longo, agora ele ataca o ponto D8 com a dama, com o bispo e também com a torre. Então ele criou agora o ponto de coincidência. E é interessante aqui que não pode fazer dama por cavalo, porque tem torre E1, fazendo uma bela de uma cravada na posição,
e vai recuperar, vai ganhar essa dama. Então aqui, o lance, ele podia fazer vários lances, mas aqui ele cometeu um equívoco aqui, o Tatacor. Ele jogou cavalo por E4. E agora, as brancas jogam e ganham. Então agora tem um tema de mate, você pode tentar descobrir como que ele solucionou a posição. E aqui o lance é bem parecido com o que nós vimos já em algumas outras posições. Dama D8, rei por D8. E aqui toma cuidado com o lance do bispo, tá? Lance como bispo A5, o rei consegue escapar por E7. Então, bispo G5. Se jogar rei E8, leva torre D8. E aqui seria mate. Na partida, o Tatacor jogou rei C7. E aqui também tem o mate, porém com bispo D8, usando o mesmo ponto de coincidência. Certo? Então esse conteúdo eu acho muito bacana, é um conteúdo bem didático, que ajuda bastante para que você consiga resolver temas táticos pensando na coincidência das peças. Quando várias peças atacam a mesma casa, seu ataque tende a ser muito forte e tende a dar certo. Então, galera, deixando para você esse vídeo, não esqueça aí do nosso Hate Evolution, teremos aí várias informações durante essa semana. Acesse a descrição do vídeo para saber mais. E nos vemos na sexta-feira, nossa live vai ser às 10 da manhã, como você já está bem acostumado. Um forte abraço para você, fica com Deus, estamos no nosso xadrez com gratidão, feito por quem gosta de xadrez. Até mais!